Muito boa tarde. Prazer estar com vocês. Nosso grupo de estudos Oração Ação, em mais um momento, em mais um tema interessante, trazendo já no campo da religião e particularmente chegando no espiritismo, os questionamentos, os esclarecimentos, questionamentos feitos por estudantes espirituais, amigos de Chico Xavier, e respostas dadas por Emmanuel, o guia espiritual do grande médium mineiro. Hoje é trazido, é levado, vamos dizer assim, a Emmanuel um questionamento muito comum das pessoas a respeito da utilidade das sessões espíritas, do espiritismo, da mediunidade em geral, porque pensam as pessoas com lógica que, estando os espíritos, particularmente aqueles errantes, aqueles menos elevados, aqueles necessitados de orientação, por que são trazidos à humanidade encarnada espíritos necessitados de orientação? Por que eles precisam ser orientados? Na sessão espírita, através da mediunidade, pelo espiritismo. Se eles estando no mundo espiritual, muito melhor seriam evangelizados e orientados, dizem essas pessoas, diretamente pelos espíritos instrutores. Não é verdade? Não tem lógica? Vejamos a pergunta que é levada a Emmanuel e vejamos a resposta que ele dá, e depois façamos os nossos comentários. A pergunta foi formulada nos seguintes termos: por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espíritas beneficiam igualmente os desencarnados? Se a estes seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual. A pessoa que fez a pergunta já considera como um fato que seria mais justo o aproveitamento das lições do Evangelho, das orientações, se feitas no plano espiritual. Será que é verdade? Vejamos a resposta de Emmanuel. Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. Olha que interessante. Sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos. Como entender essa resposta? Vamos por partes. Primeiro, começar pelo fim.
Emmanuel se refere a uma lei de cooperação e benefícios mútuos. Traduzindo para o senso comum, eu lembraria o dito comum, dito popular, que fala que uma mão lava a outra. É realmente necessário esfregar uma mão na outra para bem lavar uma das mãos. Se só uma delas estiver suja, será necessária a ação da outra, não é assim? Podemos lembrar também que para afiar uma faca, há diferentes métodos, mas usa-se também de passar uma faca na outra, porque parecido com uma mão lava a outra, uma faca afia a outra. Esse raciocínio explica o que Emmanuel chama de lei de cooperação e benefícios mútuos, com base inclusive no que entre os alcoólicos anônimos, que atuam pela metodologia dos 12 passos, o 12º e último passo é exatamente que consolidamos nossos avanços frente a um vício. E não há apenas o vício do alcoolismo, da droga, mas há também de jogos compulsivos, alimentação compulsiva, sexo compulsivo. Há uma grande quantidade de comportamentos compulsivos que têm sido abordados e com êxito. Não somente, mas com êxito, com a terapia auxiliar dos alcoólicos anônimos. Então, o 12º passo fala que avançamos na consolidação das nossas vitórias sobre os nossos vícios. Eles não falam de cura, ajudando outros que tenham esses mesmos vícios. Por quê? Uma mão lava a outra, uma faca afia a outra. É a lei de cooperação e benefícios mútuos. A mesma lei serve para a sessão espírita. Não é interessante? Todos os encarnados numa sessão espírita, não importa quanto tempo de espiritismo tenham, são profundamente necessitados de evangelização e de orientação espiritual. Chico conta que o próprio Emmanuel disse a Chico participar como aluno de cursos sobre o Evangelho no plano espiritual. Diz Chico que ficou imaginando quem seria o instrutor, já que Emmanuel é o nosso grande instrutor sobre o Evangelho. Pois os espíritos de luz, talvez até mais avançados do que o próprio Emmanuel, continuam tendo na revelação de Jesus, no Evangelho de Jesus, uma referência que exige deles estudos cada vez mais profundos, de forma que eles também fazem cursos de Evangelho. Isso passa para a gente um painel, uma visão do que é o mundo espiritual. Que ele não é um bloco homogêneo. Que ele pode ser comparado, uma comparação um tanto grosseira, com o mar. O mar possui comunidades, ecossistemas, conforme o nível de profundidade a que se alcança.
há animais que habitam exclusivamente as profundezas do oceano, que estão habituados a resistirem à alta pressão das profundidades, tão adaptados que, se fossem pescados, é claro que o sistema de pesca não alcançaria simplesmente essas grandes profundidades, fala-se de quilômetros para dentro do mar. Se fossem pescados e trazidos a pressão mais suave, eles poderiam simplesmente explodir. Então, imaginemos o oceano profundo com animais, com peixes, com criaturas adaptadas a cada nível de profundidade. Da mesma forma, há diferentes planos espirituais no que nós imaginamos ser, ou alguns imaginam ser, um único plano espiritual. Não é. São várias camadas, de forma que, da mesma forma que as criaturas da profundidade não podem alcançar as criaturas da superfície no mar, também os seres das furnas, do umbral grosso, das regiões mais atrasadas, mais densas do plano espiritual, não podem simplesmente alcançar os planos mais elevados. E mesmo os seres mais elevados, para alcançar essas regiões mais tenebrosas, mais densas, precisam de um planejamento, de uma estratégia especial, no geral não sendo nem vistas pelas criaturas que habitam essas furnas dos planos mais densos. Relatam os instrutores espirituais que as excursões de resgate das almas que despertam nesses locais mais sombrios não são percebidas pelas criaturas, que só são percebidas se elas baixarem as suas vibrações, e aí são vistas, são alcançadas pelas criaturas que moram nessas furnas espirituais. Espíritos dessa forma, compreendida essa realidade do plano espiritual, vê-se que os espíritos mais elevados não têm um acesso fácil aos espíritos mais densos, assim como também não têm acesso fácil a nós. Nossos anjos de guarda, nossos instrutores, tentam nos aconselhar, nos orientar, nos ajudar, mas têm enorme dificuldade para fazer isso na vigília, enquanto estamos mergulhados no corpo, e mesmo quando nos desprendemos do corpo, por nós estarmos acostumados a esse nível de vibração mais baixa, que é produzido pelo nosso padrão de pensamentos e sentimentos ainda muito materialista, ainda muito egoísta, ainda muito violento. O livro Nosso Lar é exemplar para falar de André Luiz, o seu autor. Ele mesmo conta que, mesmo tendo feito alguns milhares de consultas grátis para a população pobre, mesmo sendo, isso ele não conta, mas
outras revelações espirituais nos explicam que, tendo sido ele, quando encarnado na sua última vida, um grande cientista, um grande médico, que livrou o Brasil de uma doença que dizimava as pessoas, conhecida como mal de Chagas. O mal de Chagas só recebeu esse nome porque aquele que descobriu a cura, um médico brasileiro de nome Carlos Chagas, pesquisou até encontrar essa solução. Pois esse Carlos Chagas é o mesmo André Luiz, que só não assumiu o nome de Carlos Chagas porque a esse tempo o Chico Xavier estava sendo processado por famílias de desencarnados quando produzia livros. Algumas famílias, uma em especial, de determinado autor espiritual que produziu livros através de Chico Xavier, queria direitos autorais, dinheiro da venda dos livros produzidos por Chico. Entrou na justiça, perdeu, mas mesmo assim, para evitar transtornos, André Luiz Carlos Chagas, autor de uma série de mais de 15 livros, preciosa, recomendo a leitura, escolheu o pseudônimo André Luiz para poder trazer seus livros à Terra. Consegue-se entender, então, a necessidade de espíritos mais densos no plano espiritual serem orientados nas sessões espíritas por nós, muitíssimas vezes sob a inspiração dos instrutores espirituais, porque inacessíveis a esses mesmos instrutores diretamente, precisam de um intermediário, no caso, o médium, o encarnado, para acessar, orientar e transmitir orientações, informações evangélicas, para ser orientado nas sessões espíritas. É o que Emmanuel diz aqui ao revelar que grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, um simples olhar, agora recente do carnaval, atesta o óbvio, que nós aqui encarnados, praticamente todos, somos almas nas ilusões da vida física. E quando morremos, porque a morte não transforma ninguém, claro, mantemos o mesmo padrão de apego às ilusões da vida física. Então, diz Emmanuel que grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no seu íntimo, após a morte, conservam-se por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior, sendo então conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefício mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos. Muito interessante isso, não é?
É muito lógica a pergunta e é muitíssimo lógica a resposta. Se um pai tivesse um filho na Cracolândia, façamos essa comparação. É possível que esse pai, esse tio, esse avô, se fosse simplesmente até lá, teria muita dificuldade em falar com as pessoas na Cracolândia. Por quê? Porque a comunicação, as palavras, a gíria, digamos assim, que se usa na Cracolândia, seria inacessível ao linguajar desse pai, desse avô, desse tio. É possível que esses parentes, para poder acessar e melhor se comunicar com seu filho, com seu neto, precisassem, é possível admitir isso, de alguém que já esteve na Cracolândia e que conseguiu sair, mas que por já ter tido essa vivência, teria uma melhor capacidade de comunicação. É uma espécie de tradutor. É isso que o médium faz. O papel do médium é comparável a um tradutor. Para os espíritos mais densos, levando a mensagem dos planos espirituais e traduzindo, intermediando para os espíritos mais densos. Fica claro assim? Se não ficar, coloque nos comentários, traga as suas dúvidas. Vai ser muito interessante continuarmos essa troca. Muito importante que nós entendamos com Paulo de Tarso que estamos permanentemente cercados por uma nuvem de testemunhas. Todos nós temos à nossa volta uma grande quantidade de espíritos. Uns mais, outros menos, alguns espíritos com essa característica, outros com outra. Cada caso é um caso, sempre a depender da vibração de cada encarnado na Terra. Mas estamos cercados de testemunhas e tenha certeza que os seus bons e maus pensamentos, que as suas boas ou más ideias, que a sua paz ou a sua violência influem e são influenciados por espíritos. Porque a lei que rege a relação entre encarnados e desencarnados é a lei de sintonia. A partir disso, fica mais preciosa como nunca a receita do sublime médico de homens e almas, chamado Jesus Cristo, que nos recomendou vigiarmos e orarmos. Como quem diz, auto-observarmos-nos e praticarmos, termos à disposição a todo momento práticas de elevação do nosso padrão vibracional. Para tanto sairmos do alcance de entidades espirituais menos elevadas, para nos colocarmos ao alcance de entidades espirituais mais elevadas. A oração tem essa dupla função de proteção e de comunhão. Olha que preciosa conclusão a gente chega. E a mediunidade, e a sessão espírita, e o espiritismo prestam esse serviço, assim como a Umbanda e outras práticas mediúnicas também fazem isso. Não é apenas o espiritismo que pratica a mediunidade. Cumprem essa função fundamental de tradutores para os espíritos menos elevados das orientações que os mais elevados queriam dar e que não conseguiam por não ter acesso aos menos elevados
devido à lei de sintonia. E dessa forma, nós, encarnados espíritas, recebemos a orientação, a intuição, nós nos beneficiamos dessa orientação, dessa intuição, ao mesmo tempo em que beneficiamos esses espíritos sofredores. Um grande abraço para vocês. Agora vamos saudar os amigos que estão conosco na sala. Vera Lúcia Silva, Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, se pergunta se é a lei de atração. É a lei de atração e sintonia. O mesmo princípio de que semelhante atrai semelhante é base da lei de atração e base da lei de sintonia, que são uma coisa só. Isso mesmo, Enir. Enir pede também pela saúde de Mônica Silva. Remetamos essa luz aqui gerada pela comunhão nossa com amigos espirituais para todos os necessitados que estão em nossos corações. E comunguemos uns com os outros com essas boas vibrações entre todos os que estão aqui e que comentaram, todos os que estão aqui que não comentaram, todos os que vão assistir em gravação, e pela luminosa ação do compartilhamento. Compartilhem vocês para todos os ambientes e pessoas que vocês entenderem que para quem possa ser útil essa informação, não apenas no Face, mas em todas as redes sociais, porque é a nossa participação do milagre da multiplicação do pão. Nem só de pão físico vive o homem, mas também do pão espiritual. Compartilhe, transmita, abrace. Confraternizemo-nos uns com os outros na luz espiritual. Um grande abraço a todos. Amanhã, domingo, estaremos no curso O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, e será um prazer estar com vocês nesse estudo sistemático, nesse estímulo ao conhecimento e à expansão dos nossos poderes da mente e da alma. Paz e bem, um grande abraço, até amanhã.